Então, hoje, nessa nossa aula, a gente vai aprender sobre heredograma, tá? O heredograma nada mais é uma forma pelo qual eu vou representar a minha árvore genealógica. Acabou. Por exemplo, eu quero esquematizar quais são os meus tios, quais são os meus avós maternos, os avós paternos, meus tataravós e por aí afora. Então, o heredograma nada mais é do que uma representação. Só que essa representação, ela tem símbolos especiais, que a primeira coisa que a gente vai fazer é desvendar, vamos conhecer quais são esses símbolos. Conhecidos símbolos, aí sim nós vamos achar os genótipos desses organismos. Professor, é difícil? Não, é muito fácil. A partir do momento que você presta atenção em mim e que a gente consiga fazer, tá? Na verdade, hoje a gente vai fazer uma coisa diferenciada, algo que nós não fizemos ainda. Atrás de mim eu tenho uma lousa, né? Se você puder olhar aqui, eu tenho uma lousa atrás de mim. Então, hoje, primeira vez, a gente vai usar essa lousa. Por quê? Porque eu vou fazer o desenho e eu vou te ensinar a colocar as letras, os genótipos. Beleza? Fiquem calmos. Temos 2 aulas para a gente fazer isso. Eu não gravei a primeira aula justamente porque essa aula é importantíssima. Então, eu deixei para gravar essa aula para vocês, caso alguém queira rever ou caso, obviamente, as pessoas tenham perdido essa aula. Beleza? Muito bem. Como sempre, o professor vai duplicar a sua telinha com material preparado que já está no grupo da sua sala, tá? Então, heredograma. O que é, obviamente, um heredograma? É isso aqui, galera. Olha aqui. É isso aqui. Professor, mas eu não entendo nada desse negócio. Então, a minha função agora é essa, é te ajudar. Professor, tem cara que é branco, o cara é branco, o cara é preto, então ele é negro? Não, não tem nada a ver essa caracterização. Então, hoje, o nosso papel é estudar o heredograma, que nada mais é do que uma representação da transmissão das características recebidas e herdadas, daquilo que você recebeu dos seus ancestrais e, obviamente, vai dispor aos seus descendentes. Muito bem. Como que a gente começa? Com o quadradinho. O quadradinho é indivíduo do sexo masculino. Se olhou quadradinho é homem, se olhou bolinha é mulher. Acabou. É isso. Quadradinho, né? O homem, miolo mole, quadrado, né? Por aí afora. Então, lembra que o homem é esse. Professor, tem um homem pintadinho. Beleza, presta atenção em mim. É o cara que apresenta o caráter em estudo. Ele é portador do caráter em estudo. Cuidado, que geralmente quando você vê algo assim, você adora dizer que o negro, o que menos aparece é o recessivo. E aqui em cima você colocaria um azinho, tá? Não é bem assim. Eu vou te ensinar a fazer isso. Então, guarda que a bolinha pintadinha ou quadradinho pintadinho, na verdade, é o caráter em estudo. Beleza? Tanto o caráter em estudo masculino, quanto o caráter em estudo feminino. Muito bem. Losango é o indivíduo de sexo não informado. O que é isso aqui, galera? É uma gravidez menos de 3 meses. Por quê? Porque a mãe ainda não conseguiu, no ultrassom, detectar o sexo da criança. Então, é o sexo não informado. Então, geralmente, a mãe tem vários filhos, ou um filho só, e o último, ou o primeiro, no caso do primeiro filho do casal, ele vai apresentar um losango. Esse losango caracteriza-se, então, um sexo não informado, tá? Na verdade, uma gestação, beleza? Este carinha aqui, o que significa essa representação? O homem tracinho mulher. É um relacionamento, é um cruzamento. Então, geralmente aqui, o casal casou, né? Então, eles não têm filhos ainda, mas eles se relacionam sexualmente.
Isso é casamento, não é namoro, nem ficar, né? Então, casamento, uma união estável, né? Tá. O que é dois tracinhos? É o casamento consanguíneo. Quando nós temos um casamento, geralmente entre primos, quando a característica consanguínea é muito próxima. Lembrando que quanto mais próximo o nosso DNA, maior a probabilidade das síndromes genéticas, tá? Maior a probabilidade das síndromes genéticas. Então, vamos tomar cuidado para quê? Para, obviamente, a gente ter essa situação. Ah, professor, mas e no caso de cachorros? Cachorro pode acontecer isso, é um exemplo, em animais, né? Então, geralmente, eu vou montar um canil. Legal, você tem que comprar um macho e uma fêmea. Se você hoje for criar, por exemplo, o Lulu da Pomerânia, que é um cachorro que está na moda, ou aquele bulldog francês, né? Não inglês, aquele troncudão francês, né? Aquele que tem uma cara um pouquinho maior, mas o corpo dele não é tão troncudão, né? Você geralmente compra um macho e uma fêmea e cruza os dois. A partir do momento que nasce um filhote macho e fêmea, você não vende esse casal. Você guarda e você vende os outros filhotes. Por quê? Porque esse casal, esse macho e a fêmea, você vai cruzar o pai com a filha e você vai cruzar o filho com a mãe. Nossa, que horror! Mas nos animais isso é possível. Professor, mas não pode acontecer, não pode nascer com problema, nascer morto? Pode. Só que qual é a característica? A gente é um animal, nasceu morto, infelizmente, enterra, joga fora e já era. A verdade é essa, né? Diferente, por exemplo, um ser humano, onde tudo isso torna-se, é claro, bem mais complicado, né? Então fica aí bem mais complicado, tá? Então, aqui é casamento consanguíneo. Eu tenho dois gêmeos. Qual a diferença? É esse tracinho. Gêmeos monozigóticos. O que é monozigótico? Quando eu tenho um óvulo fecundado e esse óvulo se divide ao meio, formando, então, dois organismos. Muito bem. Sempre de mesmo sexo. Duas garotas ou dois meninos, dois quadradinhos. Diferente os gêmeos dizigóticos, quando eu não tenho tracinho. O que significa quando eu não tenho tracinho? Que a mulher, esse mês, ela ovulou duas vezes. Então, ela ovulou duas vezes, o que, consequentemente, nós tivemos aí dois organismos diferentes. Podendo ser duas garotas, sim, com características genéticas totalmente diferentes. Pode ser dois garotos, com certeza. Pode ser um menino e uma menina, pode. Pode ser a menina e o menino, também pode. Então, aqui não há muita regra. Pode aparecer sexos diferentes também. Beleza? Aqui, de novo, masculino, lembra? O homem está sempre com o baguinho para cima. A mulher sempre carrega a cruz. O ignorado, na verdade, não sabemos ainda o sexo dessa criança. Ela está em gestação e, com toda certeza, com uma quantidade de meses que não vai dar para você ver o sexo dessa criança, tá? Nós temos aqui os afetados, que foi o que eu falei para vocês. Quem são os afetados? São aqueles organismos, obviamente, que estão sendo estudados. Temos o casamento consanguíneo. Olha aqui a filiação. Do casamento, eu tenho um filho. Então, esse casal teve um primeiro filho. Isso aqui é irmandade. Ou seja, esta linha viria grudada aqui, sairia esse quadrado e viria grudado aqui. O que nasceu primeiro, um garoto, depois o filho do meio também é um garoto, e por último é uma garota, tá? Então isso aqui a gente chama de irmandade, irmandade de irmãos, tá? Portador de heterozigose, nunca vi esse símbolo cair, tá? Metade pintadinho, que seria o azão azinho, tá? Nunca vi aparecer esse negócio, mas é uma representação. Aqui eu tenho a família propriamente dita, o pai, a mãe, a ligação dos dois, e aqui juntou com a irmandade. Então, é como se eu arrancasse esse garoto e ligasse a irmandade aqui, tá?
Falecido, você tem um traço. Tanto faz se é de cima para baixo, do lado esquerdo para o direito, como ao contrário. Todos que têm um traço cortado é falecido. Às vezes você tem aqui também, tá? Você corta. Então, é um aborto, pode ser espontâneo ou provocado, tá? Então, no caso aqui, uma criança que você não sabe o sexo, que é gestação, se ela tiver cortado assim ou assim, tanto faz a posição, significa que é falecido. Nesse caso, é um embrião, vai ser um aborto, tá? Nós temos gêmeos monozigóticos, olha lá o tracinho, dizigóticos, ó, apareceu, nasceu primeiro um garoto, depois a menina. Então, aqui pode ter sexos diferentes, aqui nunca, né? Bom, aqui, com a bolinha no meio, portador do caráter recessivo ligado ao sexo X. Isso é ligado ao sexo, são problemas, na verdade, é uma característica ligada ao sexo. Também é difícil aparecer, tá? Probando ou portador da característica, quem eu estou estudando, né? Indivíduo falecido, indivíduo pré-natal, olha lá, pode ser representado assim ou pelo losango, tanto faz. Aqui, um pauzinho com uma bolinha é o aborto espontâneo, beleza? Isso aqui é interessantíssimo, gente. Repara que você tem aqui colchetes para dentro e para fora. Quando o colchete é para dentro e tem um quadrado, significa que foi adotado para dentro da família. Ele veio de fora e foi adotado para dentro da família, tá? Aqui é ao contrário. A menina nasceu, mas ela foi adotada para fora. Então, é o que antigamente acontecia, né? A mãe tinha lá aqueles monte de criança e ela dava o filho, porque obviamente não tinha condição para criar, né? Então, aí o colchete é o contrário, né? É para fora, a verdade é essa, né? Então, adotado para fora da família. Gêmeos dizigóticos, monozigóticos, perdão, onde eu tenho o tracinho, são 2 garotos. Aqui é a família. Só repara uma coisa, gente. Já começa a identificar isso. O que eu tenho aqui? Repara que aqui eu tenho uma primeira linha e a segunda linha. Na primeira linha, eu tenho 2 organismos, o organismo 1 e o organismo 2. Se eu quiser representar esse cara, a primeira bolinha, não dá para dizer assim. O número 2 sem pintar, porque esse é pintado, esquece, não posso representar dessa forma. Então, como que a gente representa este cara? Algarismo romano 1, número 2. Então, eu sei que é esse organismo. Essa é a segunda linha, algarismo romano 2. Organismo 1, 2, 3. Então, se eu quisesse colocar representar esse 3, seria algarismo romano 2, número 3, tá? Agora, tem algumas biografias que a numeração é na sequência. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não importa. É uma forma de representar. Sempre a primeira linha, algarismo romano 1, segunda linha, algarismo romano 2, terceira linha 3, quarta 4 e assim sucessivamente. Geralmente, se numera sempre começando do 1 e terminando na numeração maior. Sempre começando no 1 e terminando na numeração maior. Beleza? A ausência de progênese pode fazer assim, como se fosse um fio terra isso aqui, né? Na verdade, essa representação não aparece muito. Quando você não tem filho, né, a ausência de progênese, a gente usa assim, né, sem esse tracinho para baixo aí, tá? Bom, aqui nós temos os símbolos de novo, o homem, a mulher, sexo indefinido, número de filhos, às vezes aparece dentro, né, 4 filhos, 2 filhos, os afetados, heterozigotos, casamento, aqui, casamento, ó, extramatrimonial, né? Aquela pulada de cerca, para dizer o português bem claro, né? Quando você corta assim, o que é? É o divórcio. Olha lá que interessante. Então, o casal, ele estava casado e decidiram se separar. Então, hoje são divorciados. Então, se tem um corte aqui mencionando, então, aí o divórcio, né? Casamento consanguíneo, já vimos. Gêmeos monozigóticos do mesmo embrião. Gêmeos dizigóticos
de embriões diferentes. Aqui, gêmeos, quando você coloca esse ponto de interrogação, significa que você não sabe se é assim ou é assim. Por isso, ponto de interrogação, tá? Então, a zigosidade é desconhecida. Você não sabe se obviamente, monozigote ou não. Se você não sabe se é fraterno ou não, né? Se eles são idênticos ou não, tá? Aqui, a numeração em questão, a família, né? Então, primeira linha são os progenitores e o 2 é a filiação e por aí afora. E aqui a ausência de prole normalzinho. Aqui, repara, a gente tem aquela denominação de novo. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho a primeira linha, a segunda e a terceira. Sempre desta forma. Primeira linha, ele começou com 2. Segunda linha, 1, 2, 3 e 4. Terceira linha, o número 1. Significa que essa garota é neta desse 1 e 2 aqui. Significa que o 3, a bolinha, a mulher pintadinha, ela é irmã desses dois aqui. Significa que o 4 é cunhado do 1 e do 2, certo? Então, isso é uma forma representativa de como a gente vai fazer daqui para frente. Beleza? Tranquilo? Bom, primeira parte era isso, uma parte teórica simples dos símbolos que a gente vai trabalhar. Agora, eu aconselho, amados, você pegar seu caderninho, porque eu vou colocar algumas coisas no quadro e vou deixar, obviamente, os primeiros eu vou fazer e depois eu vou deixar com que vocês façam. Professor, tem mais exercício? Claro que tem, como sempre, né? Então, isso, obviamente, sempre tem exercício. Os exercícios estão aqui. Bom, heredograma, né? Ele não está no Classroom ainda, só está no seu WhatsApp. Então, terminando a aula, eu vou colocar lá no nosso Classroom, tá? Aqui são os exercícios, você vai colocar os genótipos nesses caras. Pai do céu, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha, não acaba nunca, acaba. Olha aqui que interessante, olha lá. Linha 1, só esses dois, 1 e 2. Linha 2, 1, 2, 3, 4. Ele esqueceu de colocar os 5 e 6 aqui, tá bom? Terceiro, 1, 2, 3, 4, vai até o 14. Quarta linha vai até o 18. Então, como eu represento esse 13º? Então, algarismo romano 3, número 13. Muito bem, tá? Como eu represento o 18? Algarismo romano 4, 18 na frente, tá? Olha isso aqui, tá, professor? Não entendo nada. Calma que eu vou te explicar. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar por esses bonitinhos aqui. Só que antes disso, eu quero que você copie, obviamente, o que eu vou colocar no quadro agora. Então, eu quero que você pegue o seu caderno, o seu rascunho, onde você achar melhor que você vai anotar isso, porque eu vou escrever no quadro e eu preciso que você olhe para mim. Bora lá? Bora trampar? Então, vamos nessa. Só uma minuta. Mãe. Luzinha aparecendo. Olha que coisa linda, minha Lucinha. Muito bem. Bom, vamos nessa. Primeira coisa que você vai escrever como título aí, ó. Escreve lá. Heredograma. Muito bem. É isso que você vai escrever a partir de agora. Heredograma. Primeira coisa, observação. Galera, eu vou escrever uma frase agora e essa frase você vai usar toda vez que você fizer exercícios de heredograma. A frase é o seguinte, vou escrever até grande. Pais iguais, vírgula, filhos diferentes, vírgula, o
diferente é o recessivo. Muito bem. Galera, você não pode esquecer isso nunca mais. É isso aqui que vai te ajudar a fazer esse exercício. Bom, professor, como é que a gente faz isso? A gente faz isso assim. Um homem, uma mulher, aqui a gente tem um garoto e aqui a gente tem uma garota. Muito bem. Vou pintar esse garoto, vou pintar essa garota. Legal. Vamos fazer a pergunta: pais iguais, filho diferente. O diferente é o recessivo. Pais iguais, os dois sem pintar. O filho é pintado. O filho é diferente. Se o filho é diferente dos pais, o filho é o recessivo. Então, você vai colocar embaixo dele azinho e azinho. Muito bem. Se o pintado, você descobriu que é o recessivo, que é o azinho, azinho, show de bola. O sem pintar é azão e é azão. Muito bem. Só que agora, para essa garota ou para esse garoto ser azinho e azinho, um azinho veio do pai e um azinho veio da mãe. Então, o pai é azão, azinho, a mãe é azão, azinho, e as duas crianças são azinho e azinho. Isso é heredograma. Muito fácil, muito simples. Vou te dar mais um exemplo. Mais um não, vou te dar um monte. Show de bola. Aqui é onde você dança. Você dança porque você está acostumado a tudo que é, obviamente, preto, você colocar o recessivo. Primeira coisa, você tem que fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Pais iguais, filho diferente. O diferente é sempre o recessivo. Pais iguais, pai e mãe é igual. Repara que os dois são pintados. O filho é diferente, é o sem pintar. Então, quem está diferente aí? São os filhos, que é sem pintar. Então, o que significa isso? Que esse carinha aqui é azinho, 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 azinho e azinho, e azinho, azinho. Então, agora, o pintado é o dominante, é a azão. Para que essa criança, essa menina, seja azinho, azinho, um azinho ela recebeu do pai e um azinho ela recebeu da mãe. Beleza? Tranquilo? Então, anota isso aí. Anota isso aí que eu vou precisar apagar. Posso apagar? Pode. Posso? Tranquilo? Muito bem. Pode. Agora, vamos fazer outros exemplos. Presta atenção em mim. Até aí ficou claro, né? Muito bem. Vamos fazer um outro aqui. Aqui, aqui. Nossa, professor, você começou com a mulher? Posso começar com quem eu quiser. Com a mulher, com o homem, não tem problema. Aqui, 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 aqui e aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui. Muito bem. Show de bola. Eu vou ter aqui, vou ter aqui, vou ter aqui e vou ter aqui. Perfeito. Show. E vou ter aqui. Beleza. Bom, vamos pensar nesse exercício. Primeira coisa que você iria fazer, o que era? O que é preto,
você já ia colocar azinho e azinho. Neste caso, é uma forma diferente de você analisar. Bom, qual era a frase que eu falei que a partir de agora ia ser o nosso lema? Pais iguais, filho diferente, o diferente é o recessivo. Muito bem. Aqui eu tenho pais, a mãe e o pai desse monte de criança. Os dois são iguais? Não, eu tenho um preto e um branco. Não dá para fazer por aqui. Aqui é um casal? É um casal. Teve filho, mas ainda não, mas é um casal. Os pais, na verdade, o relacionamento, os dois são diferentes. Não dá para fazer aqui. Olha esse cara aqui. Pais são diferentes. Então, como é que eu faço agora, professor? Quando não tenho nenhum pai igual para mim fazer a pergunta. Quando acontece isso, você vai pelo que mais aparece. Vamos pensar. Vamos contar sem pintar. 1, 2, 3. Sem pintar é 3. Vamos contar os pintados? 1, 2, 3, 4, 5. Pintado é maior. Se pintado é maior quantidade, pintado é o dominante. Então, sem pintar, vai ser o recessivo. Muito bem. Dica: se você achou quem é recessivo, todos os outros terão um azão. Já coloca um azão em todos. Muito bem. Agora, presta atenção em mim, meus amores. É isso que você vai ter que tomar cuidado agora. Essa garota, eu sei qual é a letra dela. O pai doou para ela o azão. Como é que eu sei que o pai doou o azão? A mãe não tem azão, a mãe só tem azinho. Então, o que a mãe doa para essa garota? Somente o azinho. Então, essa garota é azão, azinho. Muito bem. Vamos ver esse outro caso aqui. O pai doa para a filha o azão. O que a mãe pode doar? Somente o azinho. Muito bem. Esta outra garota, o pai doa o azão. O que a mãe vai doar para ela? O azinho. Muito bem. A mesma coisa essa garota. A mãe doou o azão para ela. O que o pai vai doar? Apenas o azinho. Show de bola. Agora, esse cara aqui é que você vai ter que pensar. Muito bem. Vamos pensar o seguinte. Este cara pode ser azão, azão? Pode. Se ele é azão, azão com azão, azinho, vai dar 100% azão, azinho. Ele pode ser azão, azinho. Pode ser azão, azão. Mas ele também não pode ser azão, azinho? Pode. Por quê? Porque ele está sempre doando o azão para as filhas. Ele não doou o azinho nunca. Por que ele não doou o azinho nunca? Porque quem doou o azinho foi a mãe. Você tem certeza qual é? Não. Então, toda vez, presta atenção, meus amores, toda vez que você não sabe qual é o genótipo, quando você não tem certeza, ele vai ser azão traço. O que significa esse traço? Significa que eu não tenho certeza do que é. Então, isso fica azão traço. Beleza? Tranquilo? Posso apagar? Posso? Pode. Obrigado. Vamos fazer mais um. Deixa eu colocar um pouco mais para baixo para o reflexo não pegar vocês. Vamos lá. Macho, fêmea, filiação. Macho, menina e homem. A menina é pintado. A menina é o caráter em estudo. Vamos fazer a pergunta? Perguntinha básica. Pais iguais,
filho diferente sem pintar. O diferente é azinho, é azinho. Então, eu já descobri que o azinho, azinho é o recessivo. Então, quem não é pintado vai ser azão, azão, azão e azão. Esses dois aqui, eu sei quais são. Quais são? Se eles tiveram uma garota azinho, azinho, um azinho veio do pai, um azinho veio da mãe. Muito bem. Agora, vamos analisar esse cara. Vamos analisar esse primeiro filho. Vamos supor que o pai dele tenha dado um azão. Legal. O que a mãe pode dar? A mãe pode dar o azão. Ele pode ser azão, azão? Pode. Mas ele também pode ser o quê? Se a mãe doar o azinho, ele pode ser azão e azinho. Eu tenho certeza do que ele é? Não tenho. Quando eu não tenho certeza, o que eu faço, meus amores? Azão, traço. Azão, traço. Muito bem. Este cara, a mesma coisa. Suponhamos que o pai dele tenha dado o azão. O que a mãe pode dar? O azão ou pode dar um azinho? Eu tenho certeza? Não. Então, eu coloco azão, traço. Beleza? Tranquilo, meus amores? Muito bem. Vou apagar. Agora, em muitos exercícios aparece isso. Perceba, macho, fêmea, fêmea, macho. Aqui você tem 3 filhos, bolinha, bolinha, bolinha. Aqui você tem quadrado, bolinha. Aí aqui cruzou. Aí aqui eu tenho mais 3 filhos, 1, 2, 3. Aí eu tenho mais um para cá. Aí eu tenho um aqui. Aí eu tenho um para cá. Tenho aqui, aqui, aqui. Bolinha, bolinha, bolinha. Aí, beleza. Aqui eu tenho um macho. Aqui eu tenho aqui. E tenho um pintado aqui. Gente, presta atenção. Exercício assim é clássico. Isso vai ter também lá no seu exercício. Bom, repare. Eu tenho um heredograma gigantesco. Não importa quantos organismos tem. Aqui eu vou ver quem é dominante, quem é recessivo. Por quê? Pergunta: pais iguais, filho diferente. O diferente é o recessivo. Então, o pintado é azinho e azinho. Beleza. Daqui para riba, todo mundo é azão. Então, sai colocando azão, 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 azão. E mais azão, 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 zão, 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 zão e zão. Beleza. Bom, pais iguais, filho diferente, o diferente é recessivo. Então, esse pai é